Hoje, dois ex-candidatos, Michel e Mandatti e Michel. Estamos, né, na companhia do Chapa 15, Rubens como diretor, Volpe como conselheiro, candidatos, né, ADR. Gostaríamos, né, de estar batendo um papo com eles, fazendo algumas perguntas da base de candidatos e também, né, nossa, de entrevistadores. E gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, né, o que vocês, né, pretendem fazer como, né, DR, se realmente forem eleitos, ao povo que vai estar vendo o nosso vídeo. Pessoal, fico muito grato, agradecido. Eu, Rubens, com 31 anos de atividades aqui na CT, nesse momento tão especial que passamos, que é a escolha do diretor de representação nosso, vendo aí a receptividade, os anseios dos funcionários da CT, que sempre clamaram por uma diretoria de representação digna, justa, que pudesse atingir os anseios de todos, vendo um crescimento justo, correto, do ser humano, valorizado aqui nessa empresa, e lógico, ver uma empresa saudável também. Esses são os nossos objetivos. Vamos ter as oportunidades aqui no decorrer dessa oportunidade de passar algumas propostas nossas e dizer que a gente quer fazer uma diretoria de representação diferente, ser um divisor de águas. Vou passar aqui ao colega, o Volpe. Olá, sou o Volpe, estou na empresa desde 2001, trabalhei JET 5, JET 2, operacional, trabalhei na central, fiz parte de equipe de algumas representações, trabalhei no CRE também, aprendi bastante. Acho que hoje a categoria, como o Ben falou, tá cansada dos mesmos. Está vista como mal representada perante a diretoria de representação. Então, o que queremos? Queremos mudança, queremos fazer diferente, queremos trazer o empregado para próximo da ADR e a ADR para próximo dele. Por isso, nos colocamos aqui para ser candidatos à ADR e ao Conselho de Administração. Obrigado. Quero agradecer muitíssimo vocês que foram convidados com menos de 24 horas até a gravação do vídeo e prontamente aceitaram. Todos os candidatos foram convidados e em menos de 24 horas, e a gente fica muito feliz por vocês terem aceitado esse convite de vir aqui conversar conosco. A gente tem uma pergunta da base que foram nos passando e a gente fez um texto para ler para vocês. Alguns ex-diretores de representação alegam que precisam omitir alguns fatos dos empregados por questão de sigilo do cargo, pois, ao se elegerem, passam a fazer parte da administração da empresa. Dizem também que não podem se pronunciar em reuniões que falam dos empregados por causa de decreto municipal, mas eles participam das reuniões, inclusive com atas que já foram publicadas em alguns grupos de WhatsApp mostrando o nome deles como participante da reunião. O que vocês podem dizer para os eleitores que os convençam que vocês não terão medo de falar o que acontece nas reuniões de diretoria e do CONSAD da CET São Paulo? Muito obrigado. Eu vou pedir a gentileza do Volpe deixar eu responder essa pergunta com muita tranquilidade. O diretor de representação, realmente, quando ele está numa mesa de discussão com os demais diretores indicados pela empresa, alguns assuntos, tenho frisado muito isso nas áreas, alguns assuntos que impliquem uma possível segurança de informações da empresa em relação a outras empresas, essas questões devem ser melhor estudadas. Todas aquelas, sem exceção, que forem direcionadas aos interesses dos funcionários, elas têm que ser colocadas sim. Elas têm que ser trazidas ao conhecimento do corpo operacional da empresa, dos funcionários da empresa.
para que possamos, por conta dessas discussões, desses atos que vão resolver a nossa vida, num prazo de até 2 anos, porque para uma discussão de mesa, nós discutimos a nossa vida do representante, do funcionário, reflexos até 2 anos. Então nós temos que saber sim, nós temos que dar condições aos funcionários que tomem atitudes, que se procurem os demais órgãos de representação com aqueles atos que possam vir a interferir a sua vida. São fatos. Essa é a nossa colocação, a transparência, trazer ao empregado o que realmente acontece. Não deixar as coisas irem acontecendo quando já não existe mais tempo para nós. Espero que tenha resolvido. Volpe, tem algum complemento? Eu só queria colocar que assim, que é uma de nossas bandeiras, tá? Não é nem promessa de campanha, e sim compromisso, é justamente o quê? Trabalhar em cima da verdade, da real transparência dos fatos. Então esse fato, como o Miguel falou, a partir do momento que envolve o funcionário, tem que se levar a categoria sim, repetitivamente, para poder ver o que se pode tomar juntamente, chamando o sindicato se for preciso. Ele é nosso representante legal. Chama-se o sindicato e vê o que se pode fazer. É isso. Vamos para a próxima. Vamos lá. A próxima pergunta é a pergunta dos candidatos. Na última eleição para a DR, os dois estiveram em chapas distintas, sendo o Rubens teve 566 votos, o Volpe teve 411. O vencedor teve 1.297. Vocês não conseguiram levar a eleição para o segundo turno, o que levou vocês a acreditarem que, se juntarem, poderão ter mais votos do que o Moraes dessa vez. Eu gostaria de iniciar também, né, Volpe? O Volpe vai falar como nós chegamos a essa composição dessa atual chapa, da chapa 15. Antes de iniciarmos essa composição, nós tomamos o cuidado de conversar com todos os candidatos que hoje se colocaram à disposição para concorrer aí ao diretor de representação e ao conselho de administração. Justamente por quê? Para que nós tivéssemos maior composição, angariar a maior quantidade de votos e fazer uma mudança. Mudar tudo isso que está aí. Então não houve uma decisão da noite para o dia onde resolveu-se que eu e o Volpe faria isso. Não, nós queríamos trazer mais pessoas com a gente. Conseguimos. Trouxemos pessoas, formadores de opinião, pessoas que têm os mesmos interesses que nós, de montar um grupo forte, representativo, que realmente faça frente aos desmandos que ocorrem, não ser omissos, como têm sido as nossas representações, procurar fazer de forma diferente, sem melindre nenhum. Hoje nós estamos sendo vidraças. Por quê? Falamos aquilo que acontece realmente na empresa, aquilo que realmente vem ocorrendo com a empresa, aquilo que vem desvalorizando o ser humano dentro da empresa. Por isso nós juntamos, mas todas as outras 3 chapas, com exceção da atual, aí da diretoria atual, nós conversamos, todos eles podem afirmar isso. Então não foi uma obra do acaso, não foi mais uma tentativa de ser diretor. Não foi isso. Nós queremos mudar o que está aí. Desde o início, as nossas ideias foram essas. Mudar. Volpe. Pessoal, na verdade, assim, eu não preciso nem falar mais nada. O Rubinho acabou falando tudo. Tá? A união, ela foi feita porque essa chapa, tá, ela discorda da atual direção. Ela acha também, como muitos empregados, que a representação, ela deixou de fazer o papel de representação dos empregados. Em vários quesitos, inclusive na questão de fiscalizar contratos e licitações que acontecem na empresa, que é uma de suas funções. É mais ou menos isso, pessoal. A união é justamente pela discordância da
diretoria, da representatividade dessa diretoria nesse momento. Eu só queria fazer mais um adendo. Se todos os colegas observarem, a chapa que o Volpe concorreu na eleição anterior era a chapa de número 5. A nossa era a chapa de número 10. Juntou-se 15. E o nome da nossa chapa hoje leva o quê? União com coragem para mudar. União com coragem para mudar. Pô, muito legal essa junção dos números. Eu não tinha feito essa sacada, não. E o Coragem pra Mudar foi eu e o Mandati que saiu, hein? Vamos cobrar direito autoral disso aí, viu? Que isso aí é nosso, rapaz. Tá de brincadeira. Mas assim, a gente tem a última pergunta e a gente tem feito a última pergunta que a nossa é sempre desconcertante. Porque o trabalhador já ouviu vocês na base. Sim. E tá cansado do mesmo, né? E a gente tá aqui pra fazer diferente. E a pergunta é pra você, Volpe. Você foi assessor do DR Camargo e depois você foi assessor do DR Irineu, quando eles eram diretor de representação, né? O primeiro é do grupo político do Ricardo Teixeira e o segundo do grupo político do senhor Jair de Souza Dias. Pergunto a você, o que você pode dizer para aqueles que vão assistir esse vídeo para garantir que você não tem ligação com essas pessoas e não é a chapa do patrão? Porque ligação você pode até ter, mas o que a gente precisa ter certeza é que você não tem rabo preso para sentar lá na cadeira e discutir as questões, né? Aqui não estou perguntando se você brigou com eles, não. É se você não vai ter rabo preso para sentar lá e colocar as demandas do trabalhador na mesa e brigar por elas. Porque a empresa está doente. Boa pergunta, Tiago. Boa pergunta, adorei. Pessoal, é o seguinte, realmente estive na equipe de diretoria de representação, na qual o diretor foi o Camargo, e também na mesa na qual o diretor foi o Irineu. Você está correto na informação falando do Camargo na questão do Ricardo Teixeira, e correto na informação do Irineu falando na questão do Jair. Vamos lá, pessoal. Eu não me sinto menosprezado, muito pelo contrário. Eu aprendi muito com essas representações que participei. Não tenho vergonha nenhuma de falar que eu estive nas representações. Sim. Todos os contatos que eu tive foram sempre para ajudar os empregados. Até hoje, muitos empregados me pedem coisa que não pedem justamente para a diretoria atual. Por quê? Porque confia em mim e eu vou atrás e simplesmente resolvo o problema do empregado. Então isso para mim me engrandeceu. E nos traz aqui na qualidade realmente de poder representar. Vamos lá. Não tenho também nenhum problema em falar que nossa chapa, a nossa chapa, ela vai sim bater tá na forma correta, tá, de se falar, não é bater, é simplesmente brigar pelos direitos, pelos deveres do empregado, entendeu? Na verdade, a gente não pode simplesmente ficar omisso sobre a informação e deixar passar. Não temos rabo preso com ninguém. Nem com um, nem com outro. Não, entendi. A gente falta só 1 minuto e meio para acabar a nossa entrevista. Desculpa te cortar, o tema é muito importante, mas como falta 1 minuto e meio e vocês têm esse 1 minuto e meio aí para fazer as considerações para a gente finalizar, se você quiser continuar a resposta nas suas considerações finais, ou se de repente quiser... Eu vou passar a palavra ao Rubens só para ele poder finalizar, então. Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer a todos essa oportunidade que foi estendida aos outros colegas também. E quero complementar essa pergunta para o Vô. Eu tenho hoje uma consideração muito grande e sei da bagagem que ele tem, do serviço que ele tem prestado dentro da empresa. E nós não podemos jamais levar em consideração atos de outros colegas que deveriam ser responsabilizados, porque isso está no estatuto do diretor e ele tem que saber que ele tem que ser responsabilizado pelos seus atos, tanto o diretor de representação, quanto os diretores da empresa e o próprio presidente que ocupa o cargo executivo da empresa. Então nós não temos vínculo nenhum com eles. Temos o respeito por eles, a amizade, porque trabalharam com a gente lá atrás. Então, esse respeito nós temos. São as nossas considerações. Muito obrigado a todos por essa oportunidade. Pessoal, só tenho a agradecer
Agradecer a todos aí e quem tiver a oportunidade de conhecer mais nosso trabalho, unix.ct, beleza? Obrigado a participação dos dois aí, agradeço e vamos lá, Luca. Boa sorte. Obrigado.